E aí, vamos estudar a lição? Hoje que é um dia muito especial, além de ser um dia separado por Deus, que é sábado, hoje o mundo inteiro comemora o Dia Mundial do Desbravador. É um dia muito abençoado, que significa a representação mundial, né? Os desbravadores, a preparação para ser um adulto cristão verdadeiro. Então hoje vamos estudar a lição com esse grande momento, né? Momento de desbravador. Então vamos lá para o assunto de hoje. Estamos começando a lição 13, que vai ser a última lição do terceiro trimestre de 2025 no Espaço de Jesus. O tema dessa semana vai ser o primeiro lugar. Lembra que ontem estudamos sobre o segundo e o terceiro lugar? E agora vamos estudar sobre o primeiro lugar, que é o maior lugar de todos, né? O verso para memorizar está em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. O que Paulo nos diz? Usando as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Amém? Usando as armas de Deus. Vamos lá para o assunto de hoje. Hoje é sábado, dia 20 de setembro, o dia do nosso teaser. O que vamos estudar durante a semana? 3 características pecadoras. Vamos estudar elas e as suas diferenças. Que as principais características de um ser humano pecador é a humildade, a ambição e o orgulho. Mas, além de ser caracterizadas, marcantes, né? Marcando o ser humano, uma delas é diferente das outras duas. Uma delas combate com as outras duas. Que é a humildade, que é diferente, combate contra que o orgulho e a ambição. Porque a humildade é o que devemos ter, né? A nossa virtude principal é a humildade. Porque como o nosso Jesus, que veio aqui na terra, né? Ele foi muito humilde, como está em Isaías 53:7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Jesus não foi assim, por abafa, querendo acabar com a pessoa por ter humilhado ela. Não. Jesus foi humilde, assim como devemos ser. E já o orgulho e a ambição são virtudes de Satanás. Satanás teve e foi ele que produziu esse sentimento, né? A ambição egoísta e o orgulho são características originadas no coração de Satanás. Apocalipse 12, 7 e 8. Foi Satanás que começou com a ambição e o orgulho. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria ser maior do que Deus. E ele queria ter tudo para ele, né? Então isso é total sentido. Então, essas características devemos ter, principalmente, e com certeza é a humildade. Jesus afirmou que a humildade é a parte integrante da vida do verdadeiro cristão e contrasta com a ambição egoísta e o orgulho tão característico do nosso inimigo. A humildade sempre vence. Parece que não vence no momento, mas se você continuar firme na humildade, você vai vencer, você vai receber o primeiro lugar. Porque os que vencem, eles foram os primeiros, eles foram os humildes, eles conseguiram chegar àquele ponto, porque tiveram humildade de criança, né? Jesus cansou de falar às crianças que devemos ter humildade como as crianças, né? A gente está em Mateus 18, 2 ao 4. E por essa razão que a humildade já tem que existir para combater o orgulho e a ambição. Se você não é humilde, você vai ser orgulhoso e ambicioso. Porque um é ao contrário do outro. Se você seguir o outro, você vai seguir o outro. Entendeu? Se você segue a Jesus, vai seguir Satanás. Esse é o caminho. Você tem duas escolhas. E que escolha é o correto. Porque nessa grande batalha, quem vence é Deus, Jesus e os eleitos e fiéis. E Satanás, os demônios e os ímpios serão derrotados. Então, pense agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Então vamos ao nosso assunto, a oração de hoje. Senhor, agradecendo mais um dia, que vamos estar no caminho do Senhor. Pedimos-nos, Jesus. Amém.